Seguinte, foi a Vini que mandou 5 pila pra fazer review desse anime, então sem mais enrolação, bora. O episódio 1 começa bem normalmente, a Yuzu com as amigas falando de macho, de relacionamento, de acasalamento, o normal para Gyaru, só que né, a Yuzu já dá a bandeira que ela quer um namorado, principalmente agora, já que ela tá se mudando para um apartamento e outra escola. E bom, a Yuzu tá se arrumando ao estilo Gyaru, que é roupas chamativas e bastante maquiagem. Fato interessante, essa cultura de Gyarus é bem interessante de se notar na parte do design. Por exemplo, a Momo de Dandadan é tecnicamente uma Gyarus, no sentido de sempre usar roupas extremamente chamativas, mas ela não se maquia tanto, então não é uma regra usar um combo de maquiagem com roupa. A amiga morena da Momo ou a própria Marin ficam mais para o lado de maquiagem, por exemplo. É legal e idiota se parar pra pensar. Seguindo, a Yuzu tá indo direto pro seu novo colégio, toda empolgada, e aqui vemos que ela só se mudou porque a mãe dela arrumou um marido novo. Um detalhe que é bom ficar de olho nos próximos episódios. Chegando no colégio novo, ela percebe que se destaca bastante. E aqui outro detalhe, é nesse anime que tem 2 memes de animes relativamente populares, esse por exemplo, e outro no episódio 4. Também é bom de notar que o colégio novo só tem garotas. E aqui foi revelado também que a Yuzu só mentia para as amigas no sentido de ter um relacionamento, já que ela nunca se apaixonou na vida antes, mas ela fala que ela sempre admirou os primeiros beijos dos mangás. E não dá pra culpar, dependendo da obra, os primeiros beijos podem ser grandiosos e cheios de impacto, como por exemplo no anime Fufu Ijo. Falei que era pra ser na minha boca. É totalmente inesperado e cheio de impacto, ou os primeiros beijos podem ser decepcionantes ou vazios, como é no anime de Arrogir. Nessa cena só dá pena do cara, já que depois disso, ele ficou preso nessa idiota, só trazendo um inferno na vida dele. A Yuzu gostaria de ter um primeiro beijo magnífico, esse é o ponto. Mas enquanto isso, ela descobre da pior forma possível que o colégio é totalmente rigoroso. Por exemplo, não pode usar celular dentro do ambiente colegial, incluindo nos intervalos. A roupa da Yuzu é chamativa demais, o cabelo é contra as regras também, e isso é realmente real. No Japão, uma pessoa que é fora dos padrões é considerada uma anomalia, só de tingir o cabelo já é mal visto, por exemplo. Em Toradora tem um pouco desse assunto, mas é isso, animes têm essa liberdade de fazer vários personagens com cheios de cores de cabelos diferentes nos cabelos, é liberdade de certa forma. Bom, a Yuzu tá ferrada, e aqui vemos outra personagem importante para a obra, a Himeko, que curiosidade aleatória rapidinha aqui, o cabelo dela tem esse permanente dos lados naturalmente. Então ela tá de boa com o conselho. E como eu disse, a Yuzu tá ferrada. Tem uma pequena treta entre ela e o conselho, e agora aparece a segunda protagonista do anime, a presidente do conselho, Mei. E ela já manda o papo, ou segue as regras do colégio ou vaza. As duas não se entendem de primeira e do nada, a Mei começa a se agarrar na Yuzu, tudo para pegar o celular da Yuzu, é claro. A Yuzu então tenta ser mais padrão, tirando a maquiagem, e olha só, ela fala que a Mei cheira bem. No meu último vídeo, na parte das curiosidades aleatórias, tem essa curiosidade que engrandece essa pequena fala dela. A autora já mencionou em artes e notas que a Yuzu cheira a frutas cítricas e doces, já a Mei tem um aroma que lembra sabonete ou flores brancas. É um detalhe sensorial que os fãs usam muito para descrever o contraste entre as duas. Continuando, aparece um professor que já pegou o coração da pequena Yuzu. Ela fica toda alegrinha e vemos um pouco mais do ambiente escolar. É uma escola bem avançada, algo que faz sentido ter regras tão rígidas. É uma escola de prestígio, afinal de contas. Ela faz sua apresentação na sala, descobre que a Mei tá na sala também. Óbvio que as duas estariam na mesma sala, né? Segundos depois é mostrada a Yuzu tentando fazer amizade com todos da sala. Mas infelizmente ela não tem sucesso, já que ela é animada e extrovertida demais, enquanto as outras são mais quietas e também não querem ficar perto de uma delinquente.
delinquente, nas palavras dela no caso. Então uma mina puxa a Yuzo para um corredor, essa é a Harumi, a melhor amiga da Yuzo dentro dos muros do colégio basicamente. E bom, ela explica para ela e também para nós como é que funciona o esquema dentro do colégio. Todas são conhecidas desde o fundamental, ninguém tem a mente aberta de aceitar uma completa estranha nesse meio. Na moral, manos, é nessas horas que as escolas brasileiras são melhores, até em escolas particulares dá pra fazer amizade muito mais rápido, tá ligado? A Harumi também só entrou no colégio agora, então ela entende como é. Todas desse colégio cresceram cheias de regras e medo do diretor no caso, mas a Mei é uma exceção da exceção, já que ela é uma estudante modelo e presidente do comitê logo no primeiro ano, o que é algo extremamente impressionante, principalmente em um colégio de prestígio e no Japão. A mina tá em outro nível, além de estar noiva de um professor importante. Japão, né, ainda tem os lances assim. E o mais importante, ela é neta do diretor, ou seja, toda essa escola será dela algum dia. Como eu falei, outro nível. Agora Yuzo e a Harumi são amigas. E uma outra curiosidade aleatória rápida aqui. No anime, elas usam smartphones, mas no mangá, elas usam flips. É porque o mangá foi lançado em 2012 e o anime foi lançado em 2018, então uma pequena mudança temporal. E aqui vemos que a Harumi só consegue manter o celular por causa dos seus bustos. A Yuzo até fica meio triste com isso. Bom, agora a Yuzo vai ter que ir pra sala da Mineko, que é uma orientadora extremamente rígida e que com toda certeza saiu de One Piece. A Yuzo acaba recuperando o celular e tenta fazer o mesmo esquema que a Harumi fez. Mas ela infelizmente percebe que não consegue fazer o mesmo truque da Harumi. Logo em seguida vê o professor e a Mei se pegando atrás do colégio. Obviamente a Yuzo ficou em choque e acaba sendo vista pelos dois. Ela então corre desesperada, volta confusa e pensativa pra casa e acaba descobrindo que o novo pai dela tá sumido. Ficou sem pai basicamente. Coisa até que bem normal, né, manos? A Yuzo fica triste com isso, já que ela tava toda empolgada pra ver seu novo papai e que ele não seja um maluco de preferência. E bom, também acabamos descobrindo que o novo pai tinha uma filha e agora a Yuzo será a irmã mais velha da Mei. É óbvio que seria a Mei, né, maluco? A Yuzo fica em choque, mas a Mei encarou a situação com frieza. A mãe da Yuzo ficou empolgada com essa situação até. Mas, né, o clima entre essas duas tá mais pesado que o Rino de Espetacular Homem-Aranha. O desenho, no caso, já que esse Rino todo tecnológico é uma vergonha! Mano, até o Rino de PS4 é melhor, porque ele é um gigante com armadura, não um cara normal com uma armadura tecnológica, tá ligado? A Mei fala que continua morando na casa do seu pai, e isso é bem importante, já que o seu pai tá sempre viajando, então é claro que a Mei passa uma boa parte do seu tempo pessoal sozinha. Principalmente agora que ela não vê o próprio pai há 5 anos, só tendo o avô como uma figura paterna. A Yuzo até fica triste por ela, mas seguinte, agora que caiu a ficha que a Yuzo também é neta do diretor, ou seja, teoricamente, ela também pode ter privilégios na escola. Ela não é a pessoa mais inteligente do mundo pensando assim. Enquanto isso, no banho da Yuzo, ela fica se perguntando se beijos são tão incríveis assim, já que ela viu esses dois numa pegação intensa. No quarto já tá tudo separado. O quarto tá que nem o quarto da Wandinha, tá ligado? Um lado todo sombrio e outro lado todo colorido. A Yuzo tenta se entender com a Mei, mas a Mei não dá uma única brecha. Até o momento em que a Yuzo fica falando da pegação da Mei com o professor, tentando desestabilizar a Mei. Só que a Mei revidou com outra pegação, indo direto pra cima da Yuzo. A Mei é ativa e a Yuzo é a passiva nessa história. A Mei fez isso pra provar como é um beijo de verdade e deixar Yuzo quieta. E a Yuzo teve sua primeira experiência de primeiro beijo no final das contas. Assim, encerrando o episódio 1 de Citrus. Se você tiver uma ideia de vídeo totalmente aleatória, bizarra ou engraçada, só mandar R$5 no LivePix com as especificações do que gostaria de ser no próximo vídeo. Nada sexualmente explícito, nada de conteúdo criminoso e de preferência sem muito gore pesado, ou só mandar R$1 para uma curiosidade aleatória do seu anime favorito. E não é uma regra mandar 5 pilas. Se você quiser que eu faça algum vídeo, só manda aí nos comentários, só não vai ser tão depressa quanto um de 5 pila, tá ligado? E
bom, por falar em curiosidades aleatórias, bora para uma curiosidade aleatória de Fire Force da Vini. O Arthur é tão doido da cabeça que ele realmente acredita que pombos são dragões em miniatura disfarçados para poder coletar informações. E aqui um extra. Em um extra do mangá foi revelado que o Arthur só tem o repolho como comida favorita porque ele realmente acredita que os repolhos se parecem com folhas de um livro de magia antigo. É, mano, cada louco com sua loucura, né? Agora, partiu duas curiosidades aleatórias de Hakusho DxD do Mamako. A Ria simplesmente não consegue dormir sem o Issei, ou pelo menos algo com o cheiro do Issei. Isso aconteceu depois dos eventos da segunda temporada do anime. E caso ela não fique com algo relacionado ao Issei, ela faz birra e fica carente, simples assim. O Drag, o dragão do Issei, desenvolveu uma enorme depressão por culpa do próprio Issei, já que por causa disso, por causa dele, o Drag ficou conhecido como o dragão dos peitos, coitado do dragão. Um grande agradecimento aos membros do canal Igor, MD, Rui e Vini. Obrigado por poderem me apoiar e até o próximo vídeo aleatório, manos. Valeu!